Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena, nosso programa do Observatório da TV, que homenageia grandes artistas que estão vivos para receber essa homenagem. Nosso focalizado neste programa é o ator Roberto Bonfim. Antes de falarmos sobre a trajetória do Roberto Bonfim, que já tem mais de 50 anos de atividade, peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição no canal, rumo aos 70 mil inscritos, logo mais. E no Instagram, relembro sempre, já passamos de 50 mil seguidores lá, @Observatório da Televisão. Se você não é um deles, junte-se a todos eles, junte-se a nós, porque eu sou um, né? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos, pense com carinho na possibilidade de ser um membro aqui do nosso canal e ative o sininho, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Recebe uma notificação sempre que publicarmos coisas novas. Roberto Bonfim se chama Roberto Bonfim mesmo. Roberto Bonfim de Andrade. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de março de 1945. Portanto, não faz muito tempo que ele celebrou 79 anos de idade. Desde adolescente, enfim, ele já esteve ligado ao movimento estudantil secundarista, como a gente chama. Pegou por essa época o golpe militar de 64, permaneceu no movimento estudantil pelo menos por algum tempo, já depois do governo militar iniciado, e a sua atividade política e a dedicação que ele já demonstrava querer ter à vida artística fizeram com que ele não iniciasse um curso superior. Ao contrário do que talvez quisessem e o incentivassem para isso os seus pais, embora não haja registro, eu não encontrei pelo menos, de oposição dos pais do Roberto, seu Almir e a dona Noemi, que eram intelectuais, professores, enfim, ao fato dele querer seguir a carreira artística. O pai dele era jornalista, professor e escritor. E a mãe, além de professora, era também atriz e enfermeira, veja só. Roberto Bonfim começou a sua atividade em teatro, foi um grande incentivador e participante do grupo que levou à criação, ao desenvolvimento do Teatro Universitário Carioca, o TUCA. Inclusive, atualmente, nos últimos anos, o Roberto Bonfim deseja retomar essa ideia de uma juventude ativa, com novas ideias para o teatro carioca, uma reativação do TUCA. Espero que ele tenha sucesso nessa empreitada. E começou a chamar a atenção, aquele talento daquele jovem ator, promissor, enfim. Ele participou de peças nesse começo da carreira, como o Apocalipse ou o Capeta de Caruaru, que é o nome pelo qual essa peça é mais conhecida, uma peça de Aldemar Conrado, e também Aldomar Conrado, aliás, e O Rito do Amor Selvagem. A partir de trabalhos como esses, ele começou a chamar a atenção de diretores de televisão e foi convidado mais ou menos ao mesmo tempo para ingressar na TV Globo, fazendo um programa da linha de show, um programa de humor chamado Faça Humor, Não Faça Guerra. O convite para esse foi feito pelo Augusto César Vanucci. E uma participação numa novela do Dias Gomes, novela das 10, Verão Vermelho, em 1970. Esse convite foi feito pelo produtor Moacir Deriquém. Roberto Bonfim aceitou os dois convites e assim ingressou na TV Globo. Quase todos os trabalhos dele na televisão, desde 1970, foram na TV Globo. Salvo algumas exceções, como uma novela que ele gravou para a TV de Angola, chamada Reviravolta, da Margarete Buri, ali por 2002, 2003, e algumas incursões na teledramaturgia da TV Manchete, entre os anos 80 e 90, além de um dos trabalhos mais recentes dele, que foi na TV Record, a novela Gênesis. Ele fazia parte da história relacionada com Jacó. O Betuel era o personagem dele. Inclusive tem uma curiosidade interessante, porque o Roberto Bonfim
apareceu no mesmo ano nessas duas novelas de emissoras distintas, Gênesis da TV Record e Nos Tempos do Imperador, como Coronel Ambrósio na TV Globo, novela da Teresa Falcão e do Alessandro Marçom. Gênesis era da Rafaela Castro, da Stephanie Ribeiro e também do Camilo Pellegrini. Mas a participação dele em Nos Tempos do Imperador, salvo equívoco da minha parte, foi gravada bastante antes de Gênesis, porque Nos Tempos do Imperador já estreou toda gravada, não é? E por conta da pandemia, enfim, o horário foi sendo ocupado por reprises e esse tipo de coisa. E nesse meio tempo, Gênesis foi uma novela retomada antes e Roberto Bonfim, já liberado do seu compromisso com a interpretação do Coronel Ambrósio, estava livre para fazer esse personagem Betuel. Recentemente, por motivo de saúde, ele não pôde participar de uma outra novela na TV Record para a qual ele estava escalado, Reis. Mas esperamos que ele volte ao ar em breve, né? Tanto na TV Globo quanto na TV Record ou em qualquer outra opção, enfim, streaming, etc. As novelas que eu disse que ele fez fora da TV Globo, na TV Manchete entre os anos 80 e 90, foram Helena, em 1987, inspirada na obra do Machado de Assis, novela do Mário Prata, e também Carmen, a novela da Glória Pérez, que foi exibida entre 87 e 88, e depois, nos anos 90, ele viveu o Kim em Amazônia, uma novela inicialmente conduzida pelo Jorge Duran e pela Denise Bandeira, entre 91 e 92, e depois ele foi um dos personagens principais de uma adaptação do romance do Jorge Amado, Tocaia Grande, novela de Walter George Durst, Natário da Fonseca. Em Helena, o personagem dele se chamava, eu anotei aqui para não confundir, eu confundo com outro, de outra novela. Em Helena, o Firmino, e em Carmen, o Júlio, que é um personagem que aparece especialmente no começo, tem uma ligação com o papel da Darlene Glória, ou Helena Brandão, como queira, enfim. Mas, nos trabalhos que o Roberto Bonfim desenvolveu na TV Globo, depois de Verão Vermelho, dessa fase do faça humor, não faça guerra, nós temos alguns com a Janete Claire, na primeira metade dos anos 70, como, por exemplo, Selva de Pedra, em 1972, no papel do Zé, um operário do estaleiro da família Vilhena, que acaba se envolvendo romanticamente, se apaixonando pela Joana, que é a Ângela Leal. Esse personagem, na versão de 86, quem fez foi o Stepan Dercessian, e a Joana era a Tássia Camargo. Ele também fez com a Janete Claire o Semideus, foi o Carlos, e foi o Salim em Fogo sobre Terra. Eu confundo Salim e Saul, mas eu anotei aqui Saul. Tá vendo? Salim é o... Salim é o Isaac Badavi, se eu não me engano. Enfim. E além dessas novelas, na primeira metade dos anos 70, o Roberto Bonfim foi o Balalaica, um dos homens de confiança do bicheiro Juvelino Sabonete, que era o Felipe Caroni, em Bandeira 2, do Dias Gomes, e esteve presente também em Gabriela, novela do Walter George Durst, baseada em Jorge Amado, no papel do Chico Chicão. Na segunda metade dos anos 70, surgiram outras adaptações de romances para o currículo do Roberto Bonfim na televisão. Ele participou de O Feijão e o Sonho, como o Gomes, obra do Orígenes Lessa, adaptada pelo Benedito Rui Barbosa, em 1976. E uma curiosidade aí é que, por motivo de saúde, o Roberto Bonfim não pôde fazer o papel do filho de si próprio. Então ele foi apenas o Gomes pai, por assim dizer. O filho, depois quem fez, foi o Elcio Romar. E ele também participou de Maria Maria, do Manuel Carlos, baseada na obra de Lindolfo Rocha, Maria do Zar. Foi o Pingo d'Água, um peão violeiro, grande amigo do tropeiro Ricardo Valeriano Brandão, que era o Cláudio Cavalcante. Fez uma participação especial em Pecado Rasgado, do Silvio de Abreu, como um pretendente da Betinha, que era a Lúcia Alves, se eu não me engano se chamava Augusto. E em 1979 viveu o Tobias, um peão da fazenda do Coronel Boanerges, salvo erro meu, que era o Gilberto Martinho. Aliás, Boanerges era o Cláudio Correia e Castro, Gilberto Martinho era o Justino. Que ele era o noivo da cabocla, da personagem título, Azuca, que era a Glória Pires, nessa novela do Benedito Rui Barbosa, inspirada no romance de Ribeiro Couto. Nos anos 80, Roberto Bonfim já começa como o Hércules, um detetive
metido a James Bond, enfim, que acaba tendo um envolvimento com a protagonista da novela, a Gelli, que era a Sônia Braga, na novela do Carlos Eduardo Novaes, Chega Mais, em 1980. Depois ele participou em 1982 de Paraíso, no papel do Terêncio, que é um peão da fazenda do coronel Eleutério, Cláudio Correia Castro, grande amigo do filho do coronel, né, o José Eleutério, o Zeca, que era o Cadoma Literno. Essa primeira versão da novela, o Terêncio depois em 2009 quem fez foi o Alexandre Nero. E também participou em 1984 de Partido Alto, como o Genilson, um dos envolvidos ali no roubo e na investigação de onde foi parar o fruto do roubo da famosa coroa que estava exposta num museu, enfim, que liga vários personagens, a Jussara, que é a Bete Faria, o da Mata, que é o Paulo César Pereira, o Célio Cruz, que é o Raul Cortez, Escadinha, Neila Torraca, enfim. Genilson, que passa a ser um pomo da discórdia ali, até de disputa entre as irmãs filhas do Jesus e da Yara, né? O Germando Filho e a Ilvaninho, essas duas moças que são a Elisângela e a Cidinha de Paula, Cidinha e Salete, né? Pois bem, além desses trabalhos, por esse meio tempo, o Roberto Bonfim participou de Bandidos da Falange, uma minissérie gravada em 82, mas exibida apenas em 83, do Agnaldo Silva. Na concepção teve também o Doc Comparato. E em 1983, o ator protagonizou um dos programas mais célebres de um ciclo na ocasião denominado Quarta Nobre, mas que nada mais era do que uma modernização, digamos assim, do Caso Especial ou do próprio teleteatro na nossa TV. Foi Otelo de Oliveira, escrito pelo Agnaldo Silva, inspirado no Otelo de Shakespeare. O amor do Otelo, da peça, é transposto para a televisão pelo Roberto Bonfim e pela Júlia Lemertz, e tem uma participação muito marcante também, por exemplo, do Milton Gonçalves e do Oswaldo Loureiro, se a memória não me falha. Depois, o Roberto Bonfim esteve presente em 1986 pela primeira vez numa novela mais bem-humorada, e o personagem dele efetivamente mais bem-humorado, fora aquela participação em Pecado Rasgado, por exemplo. Ele foi o Vanderlei em Cambalacho, novela do Silvio de Abreu, casado com a Ceci, que era a Rosa Maria Murtinho. O Vanderlei era irmão da Andréia e da Amanda, a Natália do Vale e Suzana Vieira. E estava ali às voltas com essas duas irmãs dele, com os problemas do casamento dele próprio, o filho ali em casa, o Rick, que era o Marcos Frota, e também com o amigo mulherengo, Rogério, Cláudio Marzo, amigo e cunhado, que o Rogério era casado com a Amanda. Depois disso veio a primeira passagem dele pela TV Manchete, que eu citei há pouco, com Helena e Carmen. E em 1988, já quase em 89, ele voltou à TV Globo para fazer o Sebastião, que no interior é conhecido como Zé Ademar, e na cidade a mulher do Sebastião pensa que ele está morto, né? Que era a Gema, a Nívia Maria, em Vida Nova, do Benedito Rui Barbosa, e um dos papéis mais lembrados do ator entre 89 e 90, Amintas, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, como eles se intitulavam, em Tieta, do Agnaldo Silva, da Ana Maria Moretson e do Ricardo Linhares, baseada na obra do Jorge Amado. Amintas tinha uma loja de material de construção, vivia até que com alguma folga, enfim, era solteiro, não pensava em se casar, apesar de já ter ali 40 e tantos anos, mas tinha uma grande atração, um grande interesse, quem sabe ele até pensasse em casar com uma mulher que o interessava muito, que era a Dona Amorzinho, papel da Lília Cabral. Depois, na década de 90, nós temos o Roberto Bonfim, fora aqueles trabalhos da TV Manchete, por exemplo, ligado a produções como Pecado Capital, já no final da década, em que ele viveu o seu Raimundo, pai do taxista Carlão, que era o Eduardo Moscovis, nessa novela da Janete Claire, adaptada pela Glória Pérez, cuja primeira versão tinha ido ao ar entre 1975 e 1976. Né? Ele também, é que eu estou vendo aqui para eu não pular, mas eu falei Amazônia e Tocaia Grande, então não estou pulando não, estou falando certo. É que eu não falei na ordem, então um pouquinho antes de Tocaia Grande, aliás, um
pouquinho antes de Pecado Capital. O Roberto Bonfim fez uma participação como Coronel Filogônio em Hilda Furacão, uma minissérie também da Glória Pérez, com o mesmo diretor de Pecado Capital que ele fez logo em seguida, Wolf Maia. E na década de 90, o ator teve uma outra atuação bastante destacada, em 1993, que foi o Deocleciano, um grande amigo e parceiro de empreitadas lá na Bahia, do protagonista de Renascer, o José Inocêncio, que era o Antônio Fagundes, na versão original desta novela que agora acompanhamos em remake, novamente como novela das 8 ou das 9, como queira, novela do Benedito Rui Barbosa. Agora, como a gente sabe, Deocleciano é o papel do Jackson Antunes, que em 93 estava lá também como o Damião. O Deocleciano jovem do remake de 2024 foi o Adanilo, muito bem em cena, inclusive. E o Deocleciano jovem de 93, que envelhece e vira o Roberto Bonfim, era o Leonardo Brício. Pois bem, em 1999, virando para 2000, Roberto Bonfim interpretava um agente de imigrantes que negocia a vinda de vários italianos para a fazenda do seu Gumercindo, que é o Antônio Fagundes, em Esperança, do Benedito Rui Barbosa. Participa também de Uga Uga, no ano 2000, como o pajé da tribo, em meio à qual o Tatuapu, que é o Cláudio Heinrich, ele se criou, o neto do Dr. Nikos Karabastos, que é o Lima Duarte, essa novela do Carlos Lombardi, de grande sucesso das 7 da noite. E o Roberto Bonfim participou também de Celebridade, entre 2003 e 2004, foi o Salvador Amorim, pai do Fernando, que era o Marcos Palmeira, um amigo da juventude pobre do Lineu Vasconcelos, que era o Hugo Carvana, e também do Ubaldo, o Gracindo Júnior, Ubaldo Quintela. Foi o J. Abdala, um brasileiro que, à sua moda, à sua maneira, venceu nos Estados Unidos em América, da Glória Pérez, cuja reprise está para acabar agora no canal Viva, a primeira reprise dessa novela, que até hoje não foi reprisada pela TV Globo por uma série de motivos, especialmente dificuldades com novelas das 8 ou das 9 na faixa da tarde, que ocorreram por muitos anos. Roberto Bonfim também participou da segunda fase da minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, da Glória Pérez, como o governador Elias, se eu não me engano. Entre 2007 e 2008 viveu o seu Dioclésio, o barbeiro da cidadezinha ali onde se passava a história do Desejo Proibido, de Walter Negrão, a cidadezinha de Passa Perto. E esteve em Três Irmãs, do Antônio Calmon, entre 2008 e 2009, no papel do Pacífico, um dos grandes defensores da integridade da praia de Caramirim contra os interesses destrutivos da Violeta Áquila, vilã da história, interpretada pela Vera Holtz. Depois, na década de 2010, antes, por exemplo, desses trabalhos mais recentes que foram Gênesis e nos tempos do Imperador, que eu citei, o Roberto Bonfim participou, depois dessa passagem pela novela do Antônio Calmon como Pacífico em Três Irmãs. Ele fez o xerife numa minissérie muito interessante chamada Preamar, que foi produzida pela HBO, criação da Patrícia Andrade e do William Voorhees. Eu anotei aqui para não falar errado, eu ia confundir com uma outra autora. Eu estava tão firme o nome de uma outra autora, de uma outra série, que eu falei, não vou anotar para não falar errado. Então tá aqui certinho. E ao longo dos anos de 2010, o Roberto Bonfim passou por alguns problemas de saúde. Inclusive, alguns deles, como eu citei, o impediram de aceitar o papel em Reis, por exemplo. Ele dedicou-se muito à sua saúde nos últimos anos, já com a idade um pouco mais avançada, fez cirurgia de redução de estômago, outras intervenções, em nome da saúde e do bem-estar dele. E que bom que se recuperou bastante bem, né? Nessa década de 2010, o Roberto Bonfim teve papéis bastante interessantes em duas novelas do horário principal da TV Globo. Foi o Seu Antoninho, o Manda-Chuva da Escola de Samba no Império, do Agnaldo Silva, entre 2014 e 2015, e também o Agenor, um homem odioso, misógino, machista, um grande safado que ele era, fazia sofrer a família toda, né? A mulher dele, que era a Kelsey Ecardi, as filhas, a Nanda Costa e também a Letícia Colim, a Maura e a Rita, espizinhava muito essas filhas, essa mulher, enfim.
E era um personagem que dava raiva, como poucas vezes o próprio Roberto Bonfim teve a oportunidade de fazer na televisão. Ele geralmente faz um cara simpático, agradável, cheio de amigos, ainda que de não tão firme caráter, assim, mas uma pessoa agradável, uma pessoa que não é repulsiva, como era esse seu Agenor, nessa novela Segundo Sol, do João Emanuel Carneiro, em 2018. É uma carreira brilhante do Roberto Bonfim, que emendou vários e vários trabalhos, ainda tem muito a dar, seguramente. Não posso esquecer de uma participação muito especial que ele fez em Babilônia, o Cadelão, uma pedra no sapato da personagem da Sophie Charlotte, e a pena que esse personagem não ficou a novela toda, inclusive, é porque ele tinha acabado de fazer Império, né? Essa escalação dele foi logo em seguida, Império não tinha acabado fazia muito tempo. O Roberto Bonfim, ele é um ator que ficou especializado em viver diversos tipos de homem brasileiro, como também o Milton Moraes, como, claro, o Lima Duarte, enfim, né? E é muito bom que a gente tenha esse homem brasileiro representado num gênero, numa forma de entretenimento de tão vasto consumo como é a telenovela. Nós agora vivemos uma fase um pouco mais distante da realidade em certos projetos que dão muito certo, por assim dizer, mas que bom que há essa possibilidade de atores como Roberto Bonfim, que fazem todos os tipos de brasileiro, chegarem a nós com o seu talento através da telenovela e também do streaming, também dos filmes, também, enfim. E por falar em filmes, antes de nos despedirmos aqui, o Roberto Bonfim esteve na tela grande desde aqueles anos 70, por exemplo, em Pedro Diabo Ama Rosa Meia-Noite, A Estrela Sobe, Lúcia McCartney, A Difícil Viagem, O Rei da Boca, Quem Matou o Pacífico, Anchieta José do Brasil, A Dama do Lotação. Claro, quem assistiu esse filme lembra da participação do Roberto Bonfim como o motorista do ônibus, né? Motorista ou trocador, mas ele trabalha no ônibus, se não me engano é o motorista, né? A Batalha dos Guararapes, Felipe Camarão, O Caso Cláudia, Quarupi, Fulaninha, Doidas e Santas, Lampião e Pai em Dobro, fora muitos outros que não dá pra gente citar. E no teatro, passada aquela parte do Tuca, Roberto Bonfim também esteve, por exemplo, em Tango, Gota d'Água, Senhora dos Afogados e Festa de Aniversário. Uma carreira brilhante que, como eu disse, ainda tem muito a dar. Eu espero em breve voltar a ver o Roberto Bonfim na nossa teledramaturgia, você que está assistindo esse vídeo seguramente também. Espero que ele goste, caso veja o nosso programa, você que o admira também. E semana que vem temos um novo Vale a Pena para homenagear um artista da estatura do Roberto Bonfim e de tantos outros que já passaram por aqui. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau!